O que são funções orgânicas? As funções orgânicas são agrupamentos de substâncias com propriedades químicas semelhantes e possuem como consequência características estruturais comuns. Cada função orgânica tem como característica um grupo funcional, que recebe características e nomenclaturas específicas. Então é utilizada uma nomenclatura para identificar a qual função é pertencente a tal estrutura. A nomenclatura é caracterizada por prefixo mais afixo mais sufixo, sendo o prefixo indicando o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal, ou seja, um número de carbono dentro da cadeia principal tornaria o prefixo met, 2 carbonos tornaria o prefixo et e 3 carbonos prop, seguindo assim em diante a tabela, já determinada. O afixo indica o tipo de ligação entre os carbonos. Se todas as ligações forem simples, é determinado an. Se houver uma ligação dupla, em, e se houver uma ligação tripla, in. E o sufixo é o que será explicado ao decorrer desse vídeo. A primeira função a ser explicada é o álcool. O álcool é um composto que apresenta o grupo hidroxila, OH, em sua estrutura. Suas características físicas são pontos de ebulição mais altos que os hidrocarbonetos, eles podem se associar através de ligações de hidrogênio, são solúveis em água. A nomenclatura tem a terminação do sufixo -ol. E aqui estão alguns exemplos. O 2-metil-1-butanol é um composto orgânico isômero do álcool amílico, usado como solvente. E o 2-butanol, chamado de álcool butílico, é utilizado como solvente e combustível. Éter. Éter são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado entre 2 átomos de carbono. Eles podem ser formados pela desidratação intermolecular dos álcoois. Utilidade. O éter mais conhecido é o éter comum, etoxietano. Ele é um líquido muito volátil, muito inflamável e incolor. Pode ser utilizado como solvente de graxas, óleos e tintas. Sua nomenclatura é dada pela palavra oxi entre o nome de 2 grupos, do grupo menor, entre a cadeia, e do grupo maior. Exemplos. Como exemplos, nós temos o metoxipropano, que é um éter onde o oxigênio está ligado a um metil e um propil. E o outro exemplo, nós temos o propoxipropano, ou éter dipropílico, onde o oxigênio está ligado a 2 propis. Cetona. Cetonas são compostos que apresentam o grupamento carbonila no meio da cadeia, ou seja, C-O. São formados pela oxidação de álcoois secundários, em que um átomo de hidrogênio é retirado e o átomo de oxigênio passa a fazer uma ligação dupla com o carbono. Utilidade. A cetona mais utilizada é a propanona, mais conhecida como acetona, que é utilizada para a remoção de esmaltes, graxas, vernizes, entre outros. São encontradas na natureza em flores e frutos. Geralmente são líquidos de odor agradável. A nomenclatura é apenas a terminação ona. Exemplos. Como exemplos, temos a propanona e a butanona. A butanona é um líquido incolor e inflamável, com um odor doce penetrante. E na sua estrutura, nós conseguimos enxergar com muita clareza a C-O. Aminas. São compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia NH3, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquila ou arila. Utilidade. Estão presentes nos aminoácidos que formam as proteínas dos seres vivos. A partir dessas substâncias, decorre a presença das aminas na decomposição de animais mortos. Uma curiosidade é a trimetilamina, que é a amina que faz parte do cheiro forte de peixe podre. Na indústria, são utilizadas como corantes em alguns sabões. O corante mais conhecido é a anilina, que é um óleo incolor com odor aromático. A nomenclatura é a terminação amina. Exemplos. Como exemplos, temos a fórmula estrutural da etilamina e da trimetilamina. Ácido carboxílico. São compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos, onde na fórmula estrutural é presente um carbono ligado por uma dupla ligação a um oxigênio, e também tem uma simples ligação com uma hidroxila, originando o ácido carboxílico, que é ligado a uma cadeia de carbonos. Utilidade. O ácido mais simples é o que contém apenas um carbono, o ácido metanoico ou ácido fórmico. Recebe também esse nome pois vem da picada de formigas ou abelhas.
Esse ácido também pode ser usado no tingimento de lã, curtimento de peles de animais, como conservantes de sucos, de frutas, etc. A nomenclatura do ácido carboxílico é dada pelo ácido mais a terminação oico. Exemplos. Como exemplos, nós temos o ácido metanóico, a sua forma estrutural, e também temos o ácido propanoico, que ele é utilizado, assim como os ácidos sórbicos, na indústria alimentícia para evitar o amarelecimento do pão.